Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora de Física Laís Correia e hoje vamos resolver uma questão da CBMER de 2021. É a questão número 31. A questão diz assim: ao estudar o clima em determinada região do planeta, um grupo de cientistas constatou um decréscimo de temperatura em relação à altitude em certo período de tempo. Observe, aqui no eixo Y, temperatura em graus Celsius e no eixo X, a altitude em metros. Com base no gráfico, a ordem de grandeza da razão, tá? Razão é divisão, tá bom, pessoal? Entre o decréscimo da temperatura e o aumento da altitude corresponde a... Bom, pessoal, então vamos analisar aqui o gráfico. Aqui, como eu falei, no eixo Y tá a escala de temperatura e no eixo X a altitude. Então, razão, como eu falei, divisão na matemática, tá? Então, sempre que pedir uma razão em problemas de física, né, sabe que é uma divisão. Então, a razão, né, já pode fazer o tracinho aqui, sabe que vai ter que ter um numerador, um denominador. Ele quer a razão entre o decréscimo da temperatura, ou seja, a diminuição da temperatura. Então, a gente vai escolher um pontinho aqui, pessoal, um ponto que a gente consiga observar, né, com clareza, a altitude. Por exemplo, esse ponto aqui, né, para altitude e temperatura, a gente não consegue enxergar com clareza quais os valores. Então, pessoal, eu vou pegar o pontinho aqui, ó, com 3.000 metros de altitude, tá? Porque é um ponto que eu consigo observar com clareza. Então, a temperatura inicial era 20 graus Celsius. Então, até 3.000 metros de altitude, né? Esse ponto aqui corresponde ao ponto zero aqui no eixo Y. Então, para 3.000 metros de altitude, 0 graus Celsius. Então, quer dizer que a temperatura caiu de 20 para 0, ou seja, 20 menos 0. E o aumento da altitude, ou seja, ela foi de 0 metros a 3.000 metros, ou seja, 3.000 menos 0. Então, a razão ficou 20 sobre 3.000. Se eu simplificar aqui um zero, eu vou ter 2 sobre 300. Pessoal, eu vou escrever o 300 em potência de 10. Como que eu faço isso? 300 é a mesma coisa que 3 vezes 10 ao quadrado. Porque 10 ao quadrado é 100. 100 vezes 3 é 300. Então, isso aqui é a mesma coisa, tá bom? Então, agora eu vou reorganizar 2 terços e eu vou jogar esse 10 ao quadrado lá para cima. Como eu jogo? É só colocar o expoente negativo, era positivo quando ele estava no denominador, ele sobe negativo, tá? Quem é 2 terços? 2 terços é 0,67, aproximadamente, tá, pessoal? A gente está fazendo tudo aqui aproximado. 10 elevado a menos 2, aproximadamente. Pessoal, quando a gente vai fazer análise de ordem de grandeza, eu gosto de avaliar os números entre 1 e 10, tá? Tem várias formas de você analisar a ordem de grandeza, eu vou te ensinar aqui analisando números entre 1 e 10. Para eu colocar isso aqui entre 1 e 10, eu tenho que puxar uma casa para a direita, ou seja, eu tenho que transformar isso aqui em 6,7. Aí, consequentemente, o expoente aqui vai para 10 elevado a menos 3. Tá? Então, a razão é adimensional. Pessoal, a gente analisa esse número aqui, a gente analisa se ele vai ser igual, vou mudar a cor. Se ele for maior ou igual a raiz de 10, quem é a raiz de 10? Aproximadamente 3,16, tá? Então, se ele for maior ou igual a raiz de 10, o que vai acontecer com o expoente aqui? Eu vou ter que somar 1 ao expoente, tá? Se ele for menor que a raiz de 10, ou seja, se ele for menor que 3,16, a ordem de grandeza vai ser com o próprio expoente, ok? Então, isso aqui é muito importante, cai muito, tá, pessoal? Isso aqui nos vestibulares, tá? Na UERJ cai demais também. Ordem de grandeza. Então, se ele for menor que a raiz de 10, vai repetir o expoente, tá? Ou x mais 0, que a gente coloca aqui, tá? Lembrando que a gente está analisando números entre 1 e 10, tá? 10 elevado a 0, menor ou igual a menor ou igual a 10 elevado a 1. 10 elevado a 0 é 1, tá? Então, a gente está analisando números entre 1 e 10, tá? Entre 1 e 10. 6,7 é maior que a raiz de 10, concorda? Quem é a raiz de 10? É 3,16? Esse número é maior que a raiz de 10. Então, o que significa? Quando eu for olhar aqui para a ordem de grandeza, né, na potência de 10, eu vou ter que somar 1 ao expoente. Lembra a regrinha? Soma 1 ao expoente.
Então, vai ficar 10 elevado a menos 2, resposta. Lembrando que menos 3 mais 1, né, pessoal? É menos 2. Então, diminui e coloca o sinal do maior. Então, resposta letra D. Tá? Então, questões de ordem de grandeza, eu gosto de avaliar números entre 1 e 10, tá? Porque eu sempre comparo aí com o 3,16 e utilizo essa regrinha aqui, tá bom? Entenderam a ideia? Então, analisa o número que antes aqui a gente costuma chamar de A, né? Então, analisa esse número aqui que tem que estar entre 1 e 10. Se for maior ou igual a 3,16, soma 1 ao expoente. Se for menor que raiz de 10, mantém o expoente. A resposta seria 10 elevado a menos 3 mesmo. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 32. A questão diz assim: uma motocicleta se move por uma rodovia retilínea com sua velocidade variando linearmente ao longo do tempo, conforme representado no gráfico abaixo. Eixo Y, velocidade em metros por segundo, eixo X, tempo em segundos, tá? A velocidade está variando com o passar do tempo, ok? Então, a gente tem uma questão de movimento uniformemente variado. A velocidade média da motocicleta em metros por segundo, no intervalo de tempo compreendido entre 0 e 12 segundos, é igual a... Só vou resolver essa questão de duas maneiras para vocês, tá bom? Vou resolver uma que é mais comum a gente utilizar, que é utilizando a área do gráfico VT, e depois vou utilizar a equaçãozinha da velocidade média, tá? Então você escolhe. Uma é mais simples que a outra, mas é importante você conhecer as duas maneiras, porque ele pode te pedir informações que às vezes você vai pelo método mais rápido, e depois você não vai conseguir entender a ideia, tá bom? Bom, pessoal, esse aqui são prints do meu e-book de equações, tá? Conteúdos de física completo para Enem, vestibulares e concursos militares nível médio. Sempre equações, conceitos, equações, unidades de medidas, conversões. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Então, pessoal, lembrando que a velocidade média, né, ela é dada por ΔS sobre ΔT. E como a gente conseguiria achar essa variação de espaço? Todo gráfico velocidade versus tempo, tá? A área desse gráfico me dá a variação de espaço, tá bom? Então, se eu tenho a área, eu tenho a variação de espaço percorrido por esse veículo, dividido pela variação de tempo que eu consigo enxergar no próprio gráfico, tá? Então, vamos voltar aqui e utilizar esses conceitos. Primeiramente, eu tenho que encontrar a minha variação de espaço. Variação de espaço no gráfico velocidade versus tempo é numericamente igual à área. Então, qual vai ser a área? Eu tenho essa figura aqui, é a área sob a curva do gráfico. Então, eu tenho toda essa área aqui até o eixo X. Eu tenho aqui essa reta, né, vermelhinha. Então, aqui eu vou ter, ó, vou marcar para vocês, eu tenho um trapézio retângulo, tá? Figura muito comum de cair nos vestibulares. Só cuidado para não confundir. Aqui é a base maior, aqui é a base menor, aqui é a altura. Agora é só jogar na área do trapézio. Então eu tenho que variação de espaço V versus T vai ser igual a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Pessoal, área do retângulo, área do triângulo e área do trapézio tem que saber nos vestibulares, tá? Principalmente para física também. Base maior, que é 20. Base menor, que é 5. A altura, que vai de 0 a 12, então é 12. Dividido por 2. 20 mais 5, 25. 12 sobre 2, 6. ΔS vai ser igual a 25 vezes 6, que é 150 metros, ok? Então, descobrimos a variação de espaço. Agora fica fácil, só jogar lá na velocidade média, né? Nós vimos que velocidade média é variação de espaço sobre variação de tempo. Então, a velocidade média vai ser 150 dividido pela variação de tempo, que é 12. Velocidade média vai ser igual a 12,5 metros por segundo. Resposta letra D. Lembra que eu falei que resolver de mais uma maneira? Você também pode resolver pela equação da velocidade média, que é V1 mais V2 dividido para 2. V1
é 20. P2 é 5 dividido por 2. 25 sobre 2, 12,5. Ah, poxa, professora, mas por que então que você mostrou todo esse outro desenvolvimento? Porque geralmente as questões caem para você encontrar a variação de espaço naquelas diferentes velocidades do movimento uniformemente variado, aí o aluno não sabe como fazer. Tá? Então, cuidado às vezes com o caminho mais curto, né, que você aprende muito mais conceitos, muito mais coisas, muito mais ideias para você desenvolver o problema, do que usar a equação mais simples. Mas é claro que você poupa tempo. Se você souber essa equação aqui, obviamente, ele te pedir a velocidade média da motocicleta, nessa situação você pode utilizá-la. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 35. A questão diz assim: considere 2 recipientes plásticos A e B de estrutura maleável e massa desprezível. Dependendo da quantidade de massa de um produto que é inserida nesses recipientes, a área de contato entre eles e a prateleira horizontal onde estão apoiados se modifica. Considere os dados do gráfico. Então, a gente tem aqui no eixo Y, massa do produto em quilos e área em metros quadrados, tá? A razão PA dividido para PB entre as pressões exercidas sobre a prateleira pelos recipientes A e B corresponde a... A gente tem a reta A aqui variando pela massa do produto e a área, a reta B também variando com a massa do produto e a área, tá? P aqui é de pressão e não de peso, tá bom? Então ele quer a razão, ou seja, a divisão PA sobre PB, tá, pessoal? Então vamos lembrar um conceito muito importante aqui de pressão, né? Pressão, pessoal, é igual a força dividido pela área. Tá? Então, a força que a gente está aplicando sobre a superfície dividido pela área é igual à pressão. No caso aqui, o objeto sobre uma superfície horizontal, essa força que está atuando sobre a superfície é a força peso, tá bom? Cuidado para não confundir. Então, eu sei que pressão é igual a força sobre a área, certo? Lembrando que, como eu falei, que a pressão é igual a força. Que força é essa? É a força-peso dividido pela área. Quem é força-peso? É massa vezes gravidade. A equação do peso é massa vezes gravidade. Peso, tá? Cuidado para não confundir com esse P de pressão. Dividido pela área. Então, é isso aqui que nós vamos utilizar para encontrar PA, para encontrar PB e depois fazer a divisão. Então, vamos lá. PA vai ser igual a massa de A vezes a gravidade dividido pela área de A, tá? Então aqui a gente vai pegar um pontinho, vamos pegar esse pontinho aqui, ó. Pode ser esse pontinho, tá? Pode ser o ponto que você quiser para poder comparar, tá? Massa de A, quem é a massa de A? Aqui no eixo Y12. Vezes a gravidade. Ele não falou qual planeta é, eu posso deixar como G, posso botar 10, fica a seu critério, tá? Área de A, nesse ponto aqui, a massa quando é 12 e a pressão é 0,8. 12 dividido para 0,8 vai dar 15, 15G. Você poderia botar 15 vezes 10, 150, sem problema nenhum. Peso de B, massa de B vezes a gravidade, é o mesmo planeta, sobre a área de B. Massa de B, agora vamos pegar um outro pontinho, né? Pode pegar aqui, ó, esse aqui. Pode ser esse. Tem que ser um ponto, pessoal, por exemplo, se você pegar esse ponto aqui, você não sabe exatamente qual que tá. Você tem que escolher um pontinho que você consiga identificar, tá? Quem é exatamente a massa, quem é exatamente a área. Então, eu peguei esse pontinho aqui, que eu consigo ver quando a massa for 9 vezes G, dividido pela área, que vai ser correspondente a 1. 1,0 é 1, tá? Então, 9 sobre 1, 9G. Beleza, agora eu vou fazer a razão PA sobre PB. 15G sobre 9G. Corto, vai ficar PA sobre PB igual a 15 sobre 9. Posso simplificar aqui por 3. Então, PA sobre PB vai ser igual a 15 dividido para 3 é 5. 9 dividido para 3 é 3. Resposta, letra B. Vou marcar aqui para vocês tirarem o print, tá bom, pessoal? Só fazer passo a passo, devagarzinho,
Se você quisesse chamar a gravidade de algum valor, não teria problema, não afetaria os cálculos, tá bom? Porque a razão, você viu que ela acaba sendo cortada no final. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 37. A questão diz assim: com base no texto a seguir, responda as questões 36, 37 e 38. Pessoal, as questões 36 e 38 eram de outras áreas da ciência da natureza. 37 era de física, tá? Vou ler o texto. Recentemente, diversas pessoas foram intoxicadas ao ingerir bebida contaminada com dietileglicol. Em sua defesa, a indústria fabricante da bebida alegou que não utiliza dietilenoglicol e sim monoetilenoglicol. Suspeitou-se então de que houve conversão, do monoetilenglicol em dietilenglicol, de acordo com a seguinte reação química. Sabe-se que o monoetilenoglicol e o dietilenglicol são utilizados industrialmente em aplicações que necessitam de líquidos com ponto de fusão abaixo de zero. Observe o gráfico que representa a temperatura de fusão de soluções aquosas de monoetilenglicol em função de sua concentração percentual em massa. Tem aqui no eixo Y, a temperatura de fusão em graus Celsius, e no eixo X, percentual em massa em porcentagem. Com base no gráfico, para uma concentração percentual com massa de 30% de monoetilenoglicol, a temperatura de fusão na escala Fahrenheit corresponde a... Bom, pessoal, aqui na nossa parte de física, nessa questão, a gente tinha que analisar em 30% de massa, a massa no eixo X, corresponde a qual temperatura em graus Celsius? Olha só, 30% corresponde a menos 15 graus Celsius. 30% corresponde a menos 15 graus Celsius, tá? Era isso aqui que era a questão, o problema dessa questão, tá bom? Então era uma questão simples de fazer de conversão de temperaturas. Então lembrando aqui, pessoal, para converter graus Celsius para graus Fahrenheit ou vice-versa, nós vamos utilizar essa equação, C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Lembrando que esse aqui também é um print do meu e-book de equações, o link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Então, nós vamos utilizar essa equação aqui para poder resolver esse problema, tá? Pessoal, muito importante que você lembre das equações de conversão de graus Celsius para Fahrenheit, de Kelvin para graus Celsius e vice-versa, tá? Para você poupar tempo no seu vestibular ou no seu concurso, tá bom? Então vamos lá. C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Não é difícil deduzi-las, mas vai gastar tempo, tá bom? Então C é a temperatura em graus Celsius, F é a temperatura em Fahrenheit. Então vou substituir o C aqui para a gente descobrir quanto que ele vale em Fahrenheit. Menos 15 sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9, tá? Aqui eu multiplico o cruzado, você pode fazer como você achar melhor, tá? Vai ficar 5 que multiplica F menos 32 igual a menos 15 vezes 9, que vai dar menos 135. Não pode esquecer de fazer a distributiva, o chuveirinho. 5F menos 160 igual a menos 135. Passo para cá somando. 5F é menos 135 mais 160. 5F vai ser igual a 25. F vai ser igual a 25 sobre 5. F igual a 5 graus Fahrenheit. Resposta letra A. Vou marcar aqui para vocês tirarem o print. Tá bom, pessoal? Uma questão simples de conversão de temperatura, tá? Mas é importante estudar aí as escalas, as equações de conversão, muito importante. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 39. A questão diz assim: considere os sistemas 1 e 2 ilustrados a seguir. O primeiro é compostos pelos blocos A e B, de massas MA e MB. O segundo pelos blocos P, Q, R e S, de massas MP, MQ, MR e MS. Forças idênticas, isso é muito importante, F, e constante de intensidades F atuam em ambos os sistemas, que deslizam sobre uma superfície plana e horizontal, sendo o atrito desprezível, ou seja, sem atrito. Sabe-se que MA mais MB, ou
ou seja, a soma dessas duas massas é igual à soma de MQ mais MQ mais MR mais MS, ou seja, que a soma dessas duas massas é igual à soma dessas 4 massas, tá bom? Então, pessoal, para a gente resolver esse problema, nós vamos utilizar a segunda lei de Newton, ou o princípio fundamental da dinâmica, que diz que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, é esse princípio que nós vamos utilizar aqui nesse problema. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Viu problemas de bloco, pessoal? Já pensa logo que tem que utilizar a força resultante, tá? Muito importante. A única força que está agindo aqui no conjunto é a força F. Essa força F, pessoal, imagina uma mão empurrando essas duas caixas. Se fossem duas caixas, uma empilhada com a outra aqui, uma do lado da outra. Você começa a empurrar esse conjunto. Você vai empurrar o conjunto e não só o lá, certo? Elas vão juntas deslizar. Então, essa força F é o mesmo valor que essa força F. Então, a mesma força F que eu faço para poder empurrar esses 2 blocos, eu vou ter a mesma força F para empurrar esses 4 blocos, tá bom? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que analisar primeiro o sistema 1, depois o sistema 2. Vamos lá. Fazer o sistema 1 primeiro. Então, eu tenho que força resultante igual a massa vezes aceleração. A força nós já vimos que é F. A massa, pessoal, é o somatório de todas as massas, tá? Massa A mais massa B, vezes a aceleração. A aceleração é a aceleração do conjunto, mas é uma aceleração 1, tá bom? Porque ele pede aqui no final, no comando da questão, a relação entre as acelerações de cada sistema, tá? Então, por isso aqui a gente também está tentando descobrir aí o valor dessas acelerações, tá? Então, vamos guardar isso aqui, por enquanto. Vamos fazer agora para o sistema 2. Vou fazer de preto. Sistema 2. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Mesma coisa, a força F igual a massa de P mais a massa de Q mais a massa de R mais a massa de S vezes aceleração 2, né? Aquele que é a aceleração 1 e aqui, ó, aqui ele possui uma aceleração 1 e aqui ele possui uma aceleração 2. Tá? Então, ok. Ele fala para mim que massa de A mais massa de B é o somatório dessas massas todas aqui. Então, eu posso reescrever que isso aqui, tudo esse somatório aqui, ó, MP mais MQ mais MR mais MS, é igual a MA mais MB vezes A2. Isso não é igual a isso? É o que ele está falando aqui. Agora, se eu igualar, força não é igual a força? Então, se eu igualar MA mais MB vezes A1 igual a MA mais MB vezes A2, e isso não é igual a isso, quer dizer que A1 é igual a A2, ou seja, a aceleração vai ser a mesma nas duas situações. Resposta letra C. Vou marcar aqui para vocês tirarem o print. Tá, pessoal? É só avaliar devagarzinho. Se você quiser colocar valores, você pode, tá? Avalia devagarzinho. Só uma questão que envolvia aqui força resultante, né? É só avaliar aqui que as massas, ó, seriam iguais, né? No final, que o somatório de todas essas era igual a essa, e no final a aceleração vai ser a mesma, já que a força é a mesma. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 41. A questão diz assim: os 2 circuitos abaixo foram apresentados a alunos em uma aula experimental de física. Em ambos, todas as pilhas e lâmpadas são idênticas. Isso é muito importante. Do circuito 1 para o circuito 2, haverá variação na luminosidade em função do novo tipo de associação das lâmpadas. O tipo de associação das lâmpadas no circuito 2 e a variação observada em sua luminosidade em relação ao circuito 1 são respectivamente. Bom, pessoal, vamos avaliar aqui primeiramente o circuito antes de pensar em todas as coisas, né? Aqui nós temos 2 geradores, 2 pilhas. Geralmente as pilhas possuem 1,5 volts, mas ele não pede para você considerar valor algum. Então eu não vou colocar valores não, a gente vai fazer só uma análise mesmo. Aqui, ó, pessoal, a corrente sai do positivo. Quando chega nesse pontinho que nós chamamos de nó, a corrente vai acontecer o que nesse nó? Ela vai se dividir, parte vai descer e parte vai continuar reto. Como eu tenho 2 pilhas idênticas em cada uma desses fios,
os valores das correntes elas vão ser divididas iguais. Por exemplo, se chegou 4 amperes aqui, vai ser 2 amperes para cá e 2 amperes para cá, porque elas são iguais, tá? Caso não fossem, não. Mas tem como a gente descobrir o valor. Mas isso, por enquanto, não precisa. Essa corrente aqui, vamos chamar aqui de I1 e aqui de I2. I2 vai descer aqui, ó, vai passar por essas lâmpadas, I2. I1 vai descer aqui, vai passar por mais essa lâmpada. E elas vão se encontrar novamente aqui, se transformando em I novamente, aquele I que saiu daqui. Aqui vai continuar, aí quando ela vai ficar circulando, vai se dividir novamente, tá? Então, quando a corrente se divide, pessoal, a gente tem uma mudança, né, na corrente que passa em cada lâmpada, a gente tem uma associação em paralelo, tá? Então, uma associação em paralelo, ok? Porque a corrente se dividiu no nó. Agora, nesse caso aqui, a corrente está saindo aqui do positivo, o I. Quando chega aqui, ela desce. Não tem para onde ela se dividir, não tem mais fio. O mesmo I que saiu daqui é o I que passa aqui, que é o I que passa aqui, que passa aqui, que passa aqui, que volta aqui, que sobe aqui e continua circulando. Esse tipo de associação que a corrente não se divide, permanece a mesma, né, em todas as resistências, porque aqui, pessoal, cada lâmpada dessa a gente tem uma resistência. Vou fazer aqui, ó, geralmente a gente representa assim, ó. Cada uma delas tem uma resistência. Então, se cada uma das resistências passar a mesma corrente sem se dividir, aqui como esse caso, a associação é em série, tá legal? Então, nós temos paralelo e série. Então, a gente já pode excluir em paralelo, porque ele quer saber em relação ao circuito 2, por isso o comando da questão é tão importante. Então, ó, em paralelo aqui já foi, a gente elimina aqui, ó. Então a gente já sabe que pode ser aumento da luminosidade ou diminuição da luminosidade, e é isso que nós vamos analisar agora, tá bom? Então vamos colocar aqui primeiro caso, que é para o circuito 1. Pessoal, no circuito 1, o que vai acontecer? Eu vou colocar essas duas baterias como uma só, uma resultante, tá? A gente tem como fazer associação de geradores, eu não vou colocar valores, vou botar como U total, tá? Prontinho, pessoal, desenhado aqui mais ou menos, só para vocês observarem. Pessoal, quando eu tenho aqui, nós falamos que elas estão em paralelo, mas essas duas aqui, elas estão em série, uma do lado da outra, porque a corrente 1 que passa por essa resistência é igual à corrente 1 que passa por essa resistência. Todas essas resistências possuem R de resistência em ohms. Eu chamei de R, tá? Todas elas são iguais. Então, eu tenho aqui que essas duas estão em série e que essas duas estão em série. Então, essas duas eu vou transformar numa equivalente, tá? Numa equivalente 1. Então, aqui vai ser R mais R, que vai ser 2R. E aqui, R mais R, que vai ser 2R. Ok, aqui eu tenho um U total, tá? A gente está descobrindo a resistência equivalente, tá? Para a gente ver o que acontece com a corrente elétrica dessa situação para essa situação. Então, o que vai acontecer aqui? Essas resistências estão em paralelo. Então, a gente vai transformar em uma única resistência equivalente total. Pessoal, estou desenhando aqui rapidinho, mais ou menos, está fora de escala, tá? Só para vocês terem uma ideia. Ok, essas duas resistências vai se tornar uma única resistência com o mesmo total aqui. E como que eu encontro essa resistência? Usando a regrinha, o produto pela soma, tá? É isso que a gente vai fazer, produto pela soma. Ou seja, 2R, resistor equivalente, vai ser igual a 2R vezes 2R, produto entre elas, dividido pela soma entre elas. 2R vezes 2R, 4R ao quadrado. 2R mais 2R, 4R. Corta, 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 corta. Resistor equivalente vai ser igual a R. Então, quer dizer que essas duas podem ser substituídas por um único resistor equivalente R, ok? Agora, vamos fazer a mesma coisa para o segundo caso, que é o circuito 2. Segundo caso é o circuito 2. Vou fazer a mesma coisa, vou desenhar aqui. Pessoal, reparem que continua duas baterias aqui, tá? Então, o total é o mesmo para as duas. O que acontece no circuito 2, pessoal? A gente tem o U total, como eu falei, certo? O total. Só que essa resistência equivalente aqui, lembra que eu falei que na série a gente só somar as resistências que a gente tem a resistência equivalente, no caso linha?
vai ficar R mais R mais R mais R, que é 4R. Aqui a gente não somou porque ela estava uma do lado da outra com a mesma corrente passando. Aqui é a mesma coisa, a mesma corrente passando uma do lado da outra. Então a gente tem 4R de resistência equivalente. Por que, Laís, você está fazendo a resistência equivalente? Porque é ela que a gente considera lá no final do cálculo para a gente ver a corrente que está saindo da bateria. Para isso, pessoal, para a gente analisar a corrente, que é ela que vai determinar a luminosidade, a gente vai utilizar a primeira lei de Ohm. Então vamos revisar rapidamente aqui. Esse aqui são prints do meu e-book de equações, conteúdos de física completo para Enem vestibular e sempre resumo as equações, unidades de medidas, conversões. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Então, U igual a R vezes I, essa é a equação da primeira lei de Ohm. Tensão em volts é igual a resistência em ohms vezes a corrente elétrica em amperes, tá? Por que eu botei a potência igual ao quadrado sobre R? Se você lembrasse dessa, também poderia analisar pela potência, mas eu vou fazer pela primeira lei de Ohm por enquanto. Então eu sei que U igual a R vezes I, tá? Então, pessoal, olha só, se eu isolar aqui a corrente, que eu falei que é o mais importante para a gente, é U dividido por R. O que a gente conclui com isso? Quanto maior a resistência, menor a corrente, porque elas são grandezas inversamente proporcionais. Então, se eu tenho uma resistência equivalente muito grande, eu vou ter uma corrente muito pequena, eu vou ter menos brilhos, eu vou ter uma redução no brilho. Entenderam a ideia? Mesma coisa se eu fizer a análise da potência, vou botar aqui no cantinho, tá? Para não misturar. Potência igual ao quadrado sobre R. Se a tensão é a mesma, quanto maior a resistência, menor a potência, menos brilho. Entenderam? Mas vamos fazer por essa aqui, que ela é mais simples e é a que mais cai, né, nos vestibulares e nos concursos. A primeira lei de Ohm, muito importante, pessoal. Então, quanto maior a resistência, menor a corrente. Quem é maior, 4R ou R? 4R é muito maior que R. E o que acontece no circuito 2? A gente tem 4R. Então, se eu tenho uma resistência muito grande, eu vou ter o quê? Mais ou menos brilho? Menos brilho, porque eu vou ter uma menor corrente. Então, vai ter uma redução da luminosidade. Tá bom, pessoal? Deixa eu escrever aqui. Vou marcar aqui, ó. Resposta aqui é a letra A. Em série, que nós vimos aqui que as lâmpadas ficaram todas em série, e redução, pois. Aí você pode responder, pois a resistência equivalente no circuito 2, é claro que você vai escrever detalhado, tá, pessoal? Aqui na mesa é um pouco ruim de escrever. Pois a resistência equivalente no circuito 2 é maior que a resistência equivalente no circuito 1. E quanto maior, pela primeira lei de Ohm, quanto maior a resistência, menor a corrente. Consequentemente, eu tenho uma redução da luminosidade, ok? Pessoal, essas questões caem muito no Enem, vários vestibulares. Eletrodinâmica é fundamental vocês estudarem, hein? Associação em série, associação em paralelo, resistores equivalentes, primeira lei de Ohm. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 42. A questão diz assim: os comprimentos de onda dos raios ultravioletas que atingem a superfície terrestre variam entre 315 nanômetros ou nanômetros e 400 nanômetros. Sabe-se que a velocidade de propagação dessas ondas eletromagnéticas equivale a 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. O intervalo de frequência das ondas que atingem a superfície terrestre corresponde em hertz aproximadamente a... Bom, pessoal, olha só. A questão que envolve comprimento de onda lambda, né? A gente está falando de ondas eletromagnéticas, velocidade, e ele está pedindo a frequência. Então, para isso, a gente tem que lembrar a equação da velocidade da onda, tá, pessoal? Isso aqui é um print do meu e-book de equações, conteúdos de física completo para Enem, vestibulares e concursos militares, nível médio. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Então, a gente tem aqui o conceito e a equação. Velocidade em metros por segundo é igual a comprimento de onda em metros vezes a frequência em hertz, tá bom? Então, é ela que nós vamos utilizar para resolver esse problema. Velocidade igual a lambda vezes F. Nós vamos avaliar primeiro esta e segundo esta, estes dois comprimentos de onda separadamente, tá? Então, eu tenho que a velocidade, que é a mesma para as duas ondas, vai ser igual ao comprimento de onda 1 vezes a frequência 1. Então, a velocidade 3 vezes 10 à oitava é igual ao comprimento de onda
Pessoal, o prefixo nano, você tem que estudar os prefixos, tá? É importante. A gente tem o mili, tem o micro, tem o nano, tem o pico. Esses são os mais utilizados. 10 elevado a menos 3, 10 elevado a menos 6, 10 elevado a menos 9. Quer dizer que esse número está sendo multiplicado pelo prefixo. Essa letrinha aqui é o prefixo, essa aqui é a unidade, que é o metro. Essa aqui é o prefixo, então eu tenho que multiplicar por 10 elevado a menos 9. Se tivesse um mzinho aqui, 10 a menos 3. Se tivesse um micro, tivesse esse símbolo aqui, 10 a menos 6. Tem que estudar isso, tá? Vezes a frequência 1. Quem está multiplicando passa para o outro lado dividindo. 3 vezes 10 à oitava dividido para 315 vezes 10 a menos 9. Frequência 1 vai ser igual, vou deixar aqui esse número, tá? Grande assim mesmo. Vezes 10, 8 menos 9, porque eu repito a base 10 e diminuo os expoentes. 8 menos 9 dá 8 mais 9, que vai dar 17 Hz. Beleza, agora vamos fazer para V2. Agora vamos fazer para o comprimento de onda 2. Lembrando que a velocidade é a mesma, né, para as ondas eletromagnéticas. Lambda 2 vezes a frequência 2. Velocidade, que é 3 vezes 10 à oitava, é igual ao comprimento de onda 2, mesma coisa, o prefixo é o mesmo, nano, 10 a menos 9. Vezes a frequência 2, quem está multiplicando passa a dividir. Vai ficar 3 vezes 10 à oitava sobre 400 vezes 10 a menos 9. Frequência 2 vai ser igual a 3 sobre 400. Repito a base 10 e diminuo os expoentes. 8 menos 9 vai dar 8 mais 9, que é igual a 17 Hz. Pessoal, agora o que ele está querendo? Ele quer o intervalo. Nós vamos fazer aí uma diminuição, né? No caso aí, a gente pode até colocar em módulo se você quiser, mas aí se ele quer o intervalo, a gente só diminui F1 de F2. Ele quer uma variação dessa frequência, tá? Então a variação da frequência, você pode chamar do que você quiser, você pode escrever intervalo I é igual a F1 menos F2. Você pode colocar em módulo, tá? Já que ele quer assim um intervalo e não definiu. Não tem problema se você encontrar negativo botar em módulo, tá? Então o intervalo vai ser igual a frequência 1. Botei aqui nessa ordem, não tem problema. Ah, eu botei ao contrário, não tem problema. Vezes 10 a 17, menos 3 sobre 400. Eu acho que essa aqui era a pior parte da questão, pessoal. Sem calculadora é complicado. Vezes de 10 a 17, né? Então aqui você vai colocar o 10 a 17 em evidência, para poder facilitar. Tá vendo que o 10 elevado a 17 multiplica essas duas frações? Então, vou botar ela lá fora, para não me atrapalhar. Aqui, eu vou tirar o mínimo. Qual é o mínimo entre 315 e 400? Eu multipliquei os dois, tá? Eu fiz a forma que eu acho mais simples. 126 mil. 315, para não precisar fazer 315, 400 por 2, para não precisar fazer isso, eu multipliquei. Sempre você multiplica as bases. Se você não quiser fazer o mínimo múltiplo comum, multiplica as bases que sempre dá certo. 126 mil dividido para 315 sempre vai dar o valor do lado, 400. 126 mil dividido por 400 vai dar 315. Essa é uma outra facilidade de você multiplicar as bases, eu acho. 400 vezes 3 vai dar 1.200. Menos 315 vezes 3 vai dar 945. Não pode esquecer do 10 a 17 que está quietinho aqui. 1.200 menos 945 vai dar 255 sobre 126 mil vezes 10 a 17. Vou colocar isso aqui em potência de 10. 200 para facilitar a divisão. Dividido por 126 vezes 10 ao cubo. Porque 3 zeros é 10 ao cubo, que é 1000. Só vou continuar nesse cantinho aqui, tá? Que eu acho maior. Setinha pra cá. Okay? É aproximadamente 2. Tá 2,02 mais ou menos, mas vou botar 2. Porque aqui já tá próximo, tá vendo? O 10 ao cubo tá no denominador. Para subir, ele sobe negativo. Subiu. Dividi os números. A base estava positiva, subiu negativo. E repito, 10 a 17, que estava quietinho lá. Vou colocar aqui em parênteses assim.
tá? E ó, era o que estava dentro do parênteses, ok? Então agora sim eu posso finalizar o problema. Repito, a base somos expoentes. Menos 3 mais 17 mais 14 Hz. Resposta, letra B. Acho que o mais trabalhoso aqui era a matemática no finalzinho da questão, porque fazer isso aqui é simples, né? Fazer essa parte aí da equação fundamental da ondulatória, que é uma das que mais cai nos vestibulares, não deixam de estudar V igual a lambda F, tá? Muito importante. Cai demais. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 44. A questão diz assim: em uma aula de óptica geométrica, um professor posiciona um lápis a 50 centímetros de um espelho plano e a 40 centímetros de uma lente convergente de distância focal 30 centímetros, conforme representa o esquema abaixo. Então, a gente tem um espelho plano aqui, temos o objeto e a lente convergente com as setinhas para fora, tá vendo? Entre as primeiras imagens conjugadas, por que as primeiras imagens, pessoal? Porque tem como a lente, né, por causa que o espelho vai fazer uma imagem, a lente pode fazer uma imagem dessa imagem que o espelho gerou. Por isso que ele fala entre as primeiras imagens conjugadas, tá? Pelo espelho plano e pela lente convergente, observa-se uma distância D em centímetros igual a. Primeira coisa que a gente vai fazer é analisar o mais fácil, né, pessoal? O espelho plano. Deixar a lente para depois, ok? Porque a lente já vai envolver cálculos, lei de Gauss, tá bom? Vamos fazer devagarzinho, que a questão muito bem feita. Gostei bastante. Pessoal, só aumentei aqui o eixo principal da lente para a gente desenhar a imagem desse objeto, tá? Então, eu vou desenhar essa imagem de azul, tá? Aqui está o objeto O. Agora, esquece a lente. Olha só o espelho plano. Lembrando o conceito do espelho plano, a imagem se forma atrás do espelho a mesma distância. Então, se o objeto está a 50 centímetros do espelho, isso significa que a imagem vai se formar a 50 centímetros do espelho. Então, mais ou menos, está fora de escala aqui. A imagem vai ser igual e a imagem vai ser igual e a mesma distância do espelho, mais ou menos que eu fiz aqui, ok? Então, 50 centímetros. Aí eu vou chamar ela de imagem do espelho plano, ok? Imagem do espelho plano. Agora nós vamos desenhar, tá? Agora a gente vai focar na lente. Esquece o espelho plano, é como se ele não existisse aqui, tá? Ele está falando só sobre as primeiras imagens. Então, desenhamos a primeira imagem formada aqui no espelho plano e vamos desenhar a imagem formada aqui na lente, tá? Tranquilo. Então, esquece agora essa parte do espelho plano e vamos focar na lente. Ah, mas como eu vou saber onde é que ele vai se formar quando a gente está falando de uma lente? Aí a gente tem que relembrar aquele conceito lá da lei de Gauss. Lembra, pessoal? Essa equação aqui, 1 sobre F, 1 sobre a distância focal, é igual a 1 sobre P. P é a distância do objeto até a lente, mais 1 sobre P', que é a distância da imagem até a lente. Tá? Eu acabei tirando o print aqui do espelho esférico e esqueci. A equação é a mesma, algumas análises são diferentes, tá? Mas a equação é a mesma. Então, o pessoal decora assim, né? Uma flor é igual a uma pétala mais uma petalinha, né? Os alunos gostam de brincar para lembrar da equação, muito importante. Podem lembrar da equação, é fundamental lembrar da equação. Tem que entender o que é cada item e como utilizá-los, tá? Não esqueçam disso. Então, 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, é essa equação que nós vamos utilizar para determinar a posição da imagem até a lente, tá? Então, olha só, vamos lá para o cálculo agora. Lembra que eu falei 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Agora, vamos identificar quem são esses dados aqui. Ele dá para a gente o F, que é 30 centímetros. Aqui a gente tem o objeto e a lente. A distância do objeto até a lente a gente chama de P. P igual a 40 centímetros. E P' é a distância da imagem até a lente. Então é isso que a gente está buscando. Então vamos lá. 1 sobre 30 é igual a 1 sobre 40 mais 1 sobre P'. Nossa, Laís, mas que conta grande, como eu vou fazer isso? Pessoal, eu ensino da seguinte forma, você pode fazer tirando o mínimo, você pode fazer como você achar melhor. Eu falo para os alunos assim, faz 2 trações, multiplica toda a base. Como assim? 30 vezes 40 vezes P'. Não faz a conta, só deixa assim. 30 vezes 40 vezes P'.
Quando você passar isso aqui dividindo para isso, vai sobrar o restante. Esse 30 corta com esse 30. Aí o 40, o que sobrar vai aqui para cima. 40 pelinha. Aí você aqui vai interagir isso com isso. Corta 40, sobra o 30 pelinha. Vai interagir isso com isso. O que sobra? 30 e 40, corta o pelinho. Vai sobrar os valores diferentes do que está aqui. Aí é só você descer eles, porque aqui é tudo 1, aí eles vão aparecer aqui, ó. O igual está embaixo do igual, tá, pessoal? Cuidado. Poxa, Laís, mas que negócio complicado. Pronto, acabou. Cortou embaixo, repetiu o resultado e faz a conta. 30 vezes 40, 3 vezes 4, 12. 1.200. Pronto. Isso aqui não é fácil de fazer? Isso aqui era complicado, isso era complicado, mas aqui. Quando você multiplica as bases e faz a interação, passa dividindo, depois passa multiplicando, né? Você está fazendo como se fosse o mínimo múltiplo comum, só que de forma mais rápida. Bota todos os valores da base aqui, interage, o que for diferente você sobe. O que for diferente você sobe, entendeu? E depois só abaixar aqui os valores. Simples assim. Aqui passa diminuindo, 40 menos 30, 40 pelinha menos 30 pelinha, igual a 1.200, 40 menos 30, 10 pelinha. Quem está multiplicando passa dividindo, pelinha vai ser 1.200 dividido para 10, já pode cortar aqui, vai dar 120 centímetros. Isso quer dizer que a imagem está formada a 40, 80, 120, mais ou menos aqui. Isso quer dizer que a imagem formada pela lente vai estar a 40, não estou analisando se ela é maior, menor, tá? Não estou analisando o tamanho dela, tá? Que você vai falar, mas tem que fazer a análise toda. Não, ele está pedindo aqui aonde ela está sendo formada. Então, ela está sendo formada a 120 centímetros da lente. Então, a imagem, eu vou chamar aqui de imagem da lente convergente, está sendo formada a 120 centímetros da lente. Então, você esqueceu isso aqui, tá vendo? A gente só focou, aqui é pelinha, no foco, na distância focal, P, que é a distância do objeto ao espelho, e pelinha, que é a distância da imagem, perdão, da lente, tá? Que é o hábito de falar espelho. Tá bom? Então, o que ele quer? Vamos para o comando da questão. Entre as primeiras imagens conjugadas pelo espelho plano e pela lente, qual vai ser a distância D? Então, ele quer a distância D entre as imagens, ou seja, ele quer essa distância aqui, ó. Dessa imagem até essa imagem. Dessa imagem até essa imagem. Essa distância que ele quer. E qual vai ser essa distância? Vou fazer até de vermelho mesmo. 50 daqui, mais 50 daqui, mais 40 daqui, mais 120 daqui. 50 mais 50, 100. 100 mais 40, 140. 140 mais 120, 260 centímetros. Resposta letra D. Vou até escrever isso aqui também. Se você quiser finalizar, escrever aqui. Não é uma prova discursiva, tá, pessoal? Mas eu gosto de deixar organizadinho para depois, quando vocês forem refazer a questão, revisarem, entenderem o que estão fazendo. Mais 50, mais 40, mais 120, igual a 260 centímetros, a distância da imagem do espelho plano até a imagem da lente convergente. Tá bom, pessoal? É isso. Se vocês gostaram dessa resolução, eu peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço e até a próxima questão.